As histórias que as religiões contam são às vezes empolgantes devido ao seu caráter megalomaníaco e colossal e aos detalhes que os religiosos no decorrer das eras tentaram incutir na mente dos seus adeptos, que são a realidade pura, segundo eles, a realidade absoluta e incontestável. Pior ainda, há aqueles que acham que possuem toda a condição para reproduzir tudo aquilo que relatam as crônicas épicas dos seus livros sagrados, mesmo nos dias de hoje. A contemporaneidade da narrativa religiosa quase sempre precisa de muitos reforços. Reforços dos próprios livros e também das interpretações do que dizem os livros. Os sacerdotes são especialistas em trazer para os dias de hoje, de forma anacrônica, todos os relatos bíblicos, dizendo que são perfeitamente aplicáveis aos dias de hoje. Isso faz com que a mente dos fiéis entre em parafuso quando percebem que isso não acontece. Isso não acontece e nem acontecerá. Os sacerdotes estão de plantão para tentar elucidar toda e qualquer dúvida, toda e qualquer insegurança que possa representar alguma barreira para o exercício da fé e também a execução de todas as obrigações que os fiéis têm para com as religiões. Eles arranjam pretextos, eles evocam interpretações fabulosas, eles tentam trazer um contexto que o texto não contém e passam também a dar interpretações próprias para coisas que a Bíblia não quer dizer ou que outros livros sagrados também não querem dizer. Eles se consideram os verdadeiros defensores da fé e precisam ser respeitados e considerados. Você deve aceitar tudo que vem deles, absolutamente tudo. Se você não aceita tudo, é melhor não aceitar nada. É aquela velha história do tudo ou nada. Se você não aceita tudo, é melhor nem tentar. Desde histórias fabulosas como homens que vieram do barro, homens que vieram do milho, da chuva, do ar, entidades espirituais que se alimentam de alimentos materiais que são largados nas encruzilhadas e apodrecem lá, mas os espíritos, as entidades se alimentam daquilo ali. Entidades que se alimentam de carne, de sangue, mulheres que vieram da costela do homem e falam com serpentes, homens que receberam força descomunal para matar 1000 inimigos com apenas uma queixada de jumento, é machado que flutua na água, ossos humanos que curam e lama de saliva que cura, fogo que não queima, leão que é vencido por um homem, leão que é vencido por um menino, profeta que é arrebatado ao céu, profeta engolido por peixe. Apenas alguns impedimentos racionais existem para que os ateus, agnósticos, os céticos realmente acreditem em todas essas narrativas. Essas barreiras eu gostaria de trazer no vídeo de hoje, logo após a nossa abertura. Vigilante da Razão, o seu canal de opinião e crítica. Meus amigos e minhas amigas do canal Vigilante da Razão, muito bom dia, boa tarde, boa noite a todos vocês que estão aí do outro lado assistindo mais um vídeo do canal Vigilante da Razão. Para quem não me conhece, eu sou o Denilson Douglas, eu sou o apresentador do canal Vigilante da Razão. E você, eu sempre digo, você é muito bem-vindo ao canal. Pode se sentir em casa. Se você tem a mente aberta e quer pensar fora da caixa, fique à vontade, aqui é seu lugar. Mas se você, de repente, ainda está meio que aprisionado ao sistema religioso, se quiser ouvir a verdade, você pode ficar aqui também, você é bem-vindo, tá certo? Agora, se a sua intenção não for uma intenção boa, benéfica, se você veio aqui apenas para me xingar, me esculhambar, saiba que eu não ligo, eu não estou nem aí para xingamentos e esculachos. Eu simplesmente vou ignorar. Estou me valendo do direito constitucional da liberdade de expressão. Você sabe disso, não é? Você sabe plenamente disso. Estou no meu canal e se você está aqui, você é bem-vindo, tá bom?
Então, no vídeo de hoje, eu gostaria de tratar sobre o seguinte assunto. Senta que lá vem história. Isso mesmo, porque as religiões, elas tentam incutir na mente de todos nós histórias fabulosas, histórias fantasiosas, histórias irreais, histórias que denotam uma megalomania muito grande dos personagens e como se esses personagens fossem pessoas de alta intimidade com o próprio Deus e fazem de conta que esses personagens têm uma importância fundamental para as nossas vidas reais. Isso mesmo, muitos religiosos tentam justificar as suas ações nos dias de hoje com os fatos ocorridos supostamente em seu livro sagrado. Sejam eles cristãos, sejam eles mormons, sejam eles islâmicos, sejam eles de qualquer religião. Porque grande parte das religiões, aquelas de pessoas que já dominaram ou já dominavam as escritas, essas religiões têm seus livros sagrados. Você sabe disso, nós já falamos sobre os livros sagrados das religiões. Então, através desses livros sagrados, constam ditames que são levados muito à risca. Então, eu quero aproveitar essa oportunidade para falar para você que eu não tenho intenção alguma de denegrir a sua imagem, tá certo? Eu não tenho intenção alguma de lhe humilhar, de lhe maltratar, de fazer ataques pessoais, nem discursos de ódio. Eu não tenho ódio de você, de maneira alguma. O que eu quero com esse vídeo, qual o meu objetivo? É fazer com que você pense um pouco mais naquilo que tem sido passado para você através dos seus pais, através de todas aquelas pessoas que não tiveram a oportunidade que hoje você está tendo. Isso mesmo, você está tendo a oportunidade de pensar fora da caixa. Isso é maravilhoso, isso é muito bom, tá bom? Você entende o que eu estou falando? Então, estou me valendo deste canal para falar algumas verdades para você. Eu espero que você aceite de bom grado. Se você não aceita, então eu não posso fazer nada por você, meu amigo. Quando eu contemplo, por exemplo, a crença que muitas pessoas têm e percebo os absurdos a que os adeptos dessas crenças precisam se sujeitar e são induzidos, muitos deles por seus líderes, a agirem dessa forma, praticando verdadeiros absurdos. Muitas vezes os próprios líderes não fazem aquilo que eles ordenam para os seus fiéis. Eu, particularmente, já fiz parte do mundo religioso e ouvia diversas vezes que o pastor, por exemplo, ele não precisava fazer o que o fiel fazia porque ele tinha outras atribuições. Era como um quartel onde os soldados vão à guerra e os comandantes ficam ali no trabalho estratégico. Mas qual seria a estratégia do pastor? A estratégia do pastor eu vou contar para você e não tenho medo de errar não, porque essa é a verdade. A estratégia do pastor quase sempre é aquela de ampliar os seus domínios, ampliar o seu reino e dizer que está trabalhando em prol do reino de Deus. Na realidade, os pastores estão muito preocupados em garantir o seu sustento, garantir os seus luxos, garantir todas as regalias que eles passaram a vida toda tendo, às suas custas, às custas de quem sustenta o sistema religioso. E você até se sente orgulhoso por fazer parte desse suposto reino de Deus. Mas na realidade você está sendo enganado. Essa é a grande verdade. Você precisa entender isso. Você está sendo enganado. Não existe reino de Deus algum na terra. Não existe reino de Deus algum no céu. Não existe Deus algum que te proteja, que te livre, que te guarde, que se compadeça de você. Não existe. O que existem são interesses humanos, o que existem são pessoas gananciosas que estão visando perpetuar o seu reino aqui na Terra através de você. Acredite se quiser. Pessoas frágeis, pessoas vulneráveis, pessoas infantis, pessoas que acreditam que estão mantendo o contato íntimo com o próprio Criador, com o sobrenatural, agradando deuses inexistentes, agradando deuses que só existem nas suas mentes. Muitos, mas muitos de vocês que estão me assistindo neste momento já fizeram parte desse sistema. Vocês sabem que é assim. E eu sou muito grato a vocês que seguem o canal Vigilante da Razão e que curtem o vídeo, que deixam seus comentários, que deixam até o seu apoio à minha pessoa. Me sinto muito honrado. Você é uma pessoa diferenciada.
por ter coragem de realmente assumir a sua posição livre das amarras da religião. Agora, os absurdos que os cristãos, por exemplo, eles precisam acreditar, são absurdos que, perante a ciência, são impossíveis. Aí você pode me dizer, mas Denilson, é claro que os milagres que constam na Bíblia são impossíveis da ciência explicar. Por quê? Porque a ciência não está preocupada em explicar milagres. A ciência está preocupada em descobrir as coisas pela razão, pelo experimento e pela observação. Se você pensou assim, meus parabéns a você. Mas o que eu quero te dizer é que os relatos dos livros sagrados, de todos os livros sagrados, esses relatos fantasiosos, por exemplo, que dão conta de que o homem foi feito do barro e a mulher foi feita da sua costela, é impossível disso acontecer. É impossível. Porque o ser humano, ele é feito de estruturas simples e de estruturas compostas, muito compostas. São sais minerais, proteínas, lipídios, glicídios, água. Todos esses elementos se reúnem de forma mais ou menos organizada para formar o corpo humano. Primeiro os tecidos, depois os órgãos, depois os sistemas e finalmente os indivíduos são formados a partir dessas estruturas. Como é viável para um ser humano ter sido criado originalmente do barro? Que o barro é argila, é um tipo de mineral. Mas o barro, por si só, ele não teria condições algumas de se subdividir, se fragmentar, se transformar em estruturas moles, estruturas flexíveis, estruturas tão complexas como o ser humano. É impossível que isso aconteça. O máximo que você pode encontrar é aqui na cidade vizinha, Tracunhaém, que é conhecida a cidade do barro. São bonecos, esculturas de barro que existem de forma muito, mas muito talentosa, que foram feitas por mãos de artesãos. Aí você vem me dizer que Deus é o grande artesão e que Deus criou o homem a partir do barro. Como assim? A partir do barro, ele criou o homem. Se eu, como mamífero, eu tenho os mesmos órgãos, ou praticamente os mesmos órgãos que outros mamíferos viventes também. Eu tenho estômago, intestino, fígado, os outros mamíferos também têm. Por que apenas o homem foi criado do pó da terra? Se a composição corpórea dos homens e de outros animais mamíferos é praticamente a mesma. Eu não sei. Agora, uma coisa que me intriga bastante é o fato de os cristãos tentarem colocar na mente que o homem, um ser vivente, orgânico, um ser que é unidades de carbono, ele foi criado de um único mineral, barro. Algumas culturas entendem que os homens foram criados do milho, Há outras culturas que dizem que os homens foram criados da lama. E por aí se vai. A loucura não tem limite. Não tem limite. Há algumas religiões que admitem que os homens foram criados a partir de ectoplasmas do próprio Deus. Deus teria retirado de si próprio substâncias fabulosas, substâncias mágicas para criar o ser humano. Então, note que isso é um grande absurdo. O ser humano, ele, sendo um ser vivente, ele não poderia ter vindo de uma estrutura que não tem vida, inanimada como a argila. É óbvio. E a mulher sendo da costela do homem, como assim? A partir de um osso, Deus criou uma mulher. É um absurdo. Mas a Bíblia é cheia de absurdos como esse. Isso daí não é novidade para ninguém. Por exemplo, a confusão das línguas ocorridas só no livro de Gênesis.
essa confusão das línguas seria a explicação para que os idiomas da face da Terra sejam tão diferentes. Porque tentaram construir uma torre para chegar até o céu e contemplar Deus. Aí então Deus mandou que essas pessoas elas tivessem as línguas confusas, as línguas embaralhadas, para que uma não compreendesse o que a outra estivesse falando. Então, por conta disso, houve a confusão de línguas, as diferentes línguas, os diferentes idiomas na face da Terra. Isso daí não procede, porque nós já sabemos que as línguas, por mais que tenham surgido, muitas delas de uma única raiz, existe, por exemplo, a raiz proto-indo-europeia, que pode ser considerada a mãe de todos os idiomas. E o que acontece? Porque houve toda essa diferenciação, por conta das características de cada povo, por conta que a língua do ser humano é uma estrutura viva, que pode se modificar, pode vir até a morrer por absorver elementos de outros idiomas. Então, essa história de Torre de Babel é mais um mito, certo? Agora, se tem uma coisa que me chateia bastante, é a ideia de anjos, que são seres espirituais, de repente se interessarem pelos seres humanos, para manterem relações sexuais com as mulheres da terra. Algumas religiões admitem essa questão aí, como se os anjos tivessem condições de se relacionar com seres humanos. Se eles mesmos dizem que os anjos são seres espirituais, como pode-se conceber um ser espiritual, incorpóreo, etéreo, se relacionar com um ser humano? Mas isso daí não é de se admirar não, porque, na realidade, anjos visitaram a família de Ló para avisar que iria vir um grande juízo em Sodoma e Gomorra. Aqueles anjos, inclusive, foram avistados pelos habitantes daquele lugar e foram desejados. Pessoas desejaram manter relações sexuais com esses anjos. Então, são relatos absurdos que acontecem na Bíblia. Anjos que visitam seres humanos, anjos que visitaram Maria, anjos que visitaram homens, profetas, homens que tiveram uma relação toda especial com Deus. Isso é um absurdo. E as pessoas costumam até postar na internet supostas aparições dos anjos como seres altamente rápidos que aparecem no céu e num canto a outro. Eu pergunto e você me responde. Você que acredita nessas aparições de anjos, por que esses anjos aparecem, desaparecem e não fazem nada em prol do ser humano? Por que que esses anjos são seres tão misteriosos que uma hora são espirituais, outra hora são materiais, são anjos que de repente apareceram para tanta gente aí, apareceram para tantos personagens bíblicos e nos dias de hoje não aparecem? Existem mesmo seres humanos que confundem a aurora boreal com a manifestação gloriosa de Deus. Isso é uma mentira, isso é um absurdo. Agora, com relação à longevidade dos seres humanos nos tempos bíblicos, por exemplo, eu estou falando da Bíblia porque a Bíblia é simplesmente um suposto manual de conduta dos cristãos. A Bíblia também é utilizada como fonte de consulta de regras de convivência, de regras de conduta pelas grandes religiões hegemônicas do mundo. Então, por isso que eu estou falando da Bíblia, mas existem absurdos em outros livros também de outras religiões. Existem, por exemplo, livros que contam, que remontam sacrifícios humanos e também remontam feitiços que podem gerar a prosperidade na vida de pessoas, né? Livros, eu já falei sobre livros aqui no canal. A longevidade exagerada, ela é muito retratada na pessoa do Matusalém, que teria vivido 969 anos e aos 186 anos chegou a gerar um filho, certo? Ele foi pai de Lameque. Com 187 anos, ele gerou Lameque. Mas
a Bíblia não fica por aí. Diz que ele morreu com 969 anos e depois de Lameque, que ele gerou com 187, ele teve outros filhos também. Imagina só, a ciência, por exemplo, ela diz que a capacidade de reprodução do ser humano vai definhando com o passar do tempo. E com o passar do tempo, homens e mulheres vão perdendo a capacidade de gerar filhos. Mas, para quem crê em milagres, por exemplo, Sara, mulher de Abraão, foi mãe já com quase 100 anos de idade. E já era estéril e, apesar da idade, foi mãe. Vai se crer ou vai se descrer? Eu, particularmente, tenho cá minhas dúvidas, tá certo? Eu creio que existem casos que são muito notórios nos dias de hoje, que pessoas têm dificuldade de engravidar e conseguem engravidar, fazendo um tratamento de fertilização ou não. Mas isso não pode ser atribuído a milagre. Não pode ser atribuído a milagres, são questões biológicas, são possibilidades, são probabilidades. Eu tenho dito aqui no canal. Então, essa questão da longevidade com a capacidade reprodutiva, é incrível um negócio desse. A arca feita com capacidade de um navio moderno. Essa arca teria em torno de 144 metros de comprimento, largura de 24 metros e altura de 14 metros. Essa arca teria a capacidade de comportar todas as espécies de animais em número par, macho e fêmea, fora Noé e sua família. Impressionante, não é? Aí eu fico imaginando como que os animais do outro hemisfério se deslocaram até a arca para serem acolhidos por Noé. Eu fico também imaginando que espécies que precisariam cruzar oceanos teriam a capacidade de chegar até a arca de Noé para serem salvos do dilúvio. Imaginem só os animais terrestres que são próprios de uma área determinada ter que viver com uma dieta totalmente feita para eles, já que eles estavam em locais diferentes do seu habitat natural. É incrível, não é? É meio engraçado até de você imaginar. Então, só a título de curiosidade, hoje estima-se que cerca de 8,7 milhões de espécies existem no mundo todo. Imagina um par de cada uma dessas espécies. Ah, Denilson, mas de lá para cá, algumas espécies foram surgindo do cruzamento de outras espécies, né? Espécies híbridas foram surgindo. Eu concordo com você, mas eu também concordo que de lá para cá, muitas espécies entraram em extinção. E com relação aos dinossauros, os dinossauros também entraram na arca, hein? Animais pré-históricos entraram, mamutes, animais enormes. Eu acredito que apenas um mamute já seria quase suficiente para preencher toda a arca. Não, estou brincando, estou exagerando, mas pode ser que sim. Os cientistas aí, biólogos de plantão, que deem sua opinião. Então, meus amigos e minhas amigas, é mais um absurdo da Bíblia. Mas vale lembrar que não é apenas a religião cristã, mas todas as religiões se propõem a religar o homem a um Deus que parece simplesmente não quer ser ligado a ninguém. Não quer ser religado a ninguém. Se ele existisse, parece que ele não quer ser religado a ninguém. Por quê? Ele fica se escondendo, ele fica cheio de mistérios. Então, parece que esse Deus não quer se revelar a ninguém, não quer se religar a ninguém. Aí fica o homem, a mulher, a criança, os idosos, vivendo de aparências, vivendo de superstições e devaneios, vivendo com os sentimentos de Deus na própria mente, nos seus desejos humanos, e às vezes vem Deus nos fenômenos naturais, como eu já falei, a aurora boreal, as chuvas, a gente que vê Jesus Cristo nas nuvens. É incrível. A verdade nua e crua é que as religiões não exercem o papel de religar o homem a Deus algum. Não exercem. Sinto muito.
É tanto verdade que algumas religiões têm até vergonha de admitir que são religiões, por conta dessa incapacidade e dessa ineficiência. Muitas religiões conhecidas por nós assumem que são filosofias, que são, na verdade, formas de ver o mundo, que são culturas, que são tradições. Tradições, isso. Não sou religião, não. Eu nem gosto de religião. Eu sou uma pessoa que culturalmente eu tenho essa tradição e eu implanto essa tradição em prol do meu povo, em prol da minha gente, em prol de perpetuar a cultura e o folclore do meu povo. É interessante, não é? É, meu amigo. Mas não fale mal dessa minha cultura, não, porque eu vou lhe procurar, vou lhe processar, posso lhe ferir e até lhe matar. Interessante isso. E as histórias continuam. Histórias são que não faltam. Todas as religiões apreciam uma fantástica e boa conversa de deuses e semideuses interagindo com homens, entidades espirituais canalizando-se em pessoas, falam de rituais que aproximam as pessoas dos anjos e dos demônios. Ah, se eu fosse falar, faltaria tempo. E olha que o tempo já está bem avançado, hein? Meus amigos e minhas amigas, o que é importante lembrar é que as lendas, mitos, fábulas podem ter algum sentido moral e pretender ensinar coisas realmente importantes aos seres humanos. Elas significam muito para povos que ainda hoje querem se afirmar como povos fortes e de raízes profundas, mas, sinceramente, parece clichê, mas em pleno século XXI, os deuses do Olimpo se apagaram, os deuses do Antigo Egito também, deuses nórdicos são enredos para filmes e projetam muitos artistas, diretores, autores. O cristianismo segue nessa linha. Ele está aí, nessa labuta também. Filmes, novelas, séries, minisséries, um negócio bilionário. Mexendo com o imaginário humano, mexendo com as emoções, arrancando poucos risos e muitas, mas muitas lágrimas. E o principal, expectativas. A saga do herói crucificado não acabou. Talvez porque haja uma cruz no lombo de quem aprendeu que sofrer, achando-se importante, co-participantes da glória de um Deus invisível, é muito bom. Eu realmente me preocupo muito com você. Esse foi o vídeo de hoje. Eu espero que você tenha gostado. Se gostou, curta, se inscreva se você não é inscrito e acione o sininho das notificações. Até o próximo vídeo. Tchau, pessoal.